Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante no coração de cada um de vocês. Vamos ler carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos de 1 a 11. Todos já encontraram? Podemos? Diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser a Deus, igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Deus de todo amor, de toda misericórdia, de toda justiça, que não poupou entregar o seu próprio Filho, para que através dessa graça bendita, pudéssemos hoje estar aqui reunidos como igreja. E que possamos manter esta unidade que o corpo de Cristo precisa ter, baseada na graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo Espírito que nos foi derramado, para que a gente possa prosseguir adiante, vivendo de uma maneira digna desse chamamento que o Senhor fez para a tua igreja, de pregar o teu evangelho, de levar a justiça da tua graça para todas as pessoas. No nosso caso, aqui em Brasilândia, fazendo com que todos ouçam a declaração bendita da tua graça através do evangelho do teu Filho, para que possam ser confrontados com a tua palavra e venham a crer no teu Cristo bendito. Pedimos em nome de Jesus que a palavra ora lida possa ser transmitida da forma como o Senhor propôs, para que sejamos edificados, exortados e instruídos a seguir, irmanados, unidos e firmes na pregação do teu evangelho para a glória do Senhor. Amém. O tema dessa passagem é unidade cristã, ou a unidade da igreja.
Eu vou me deter mais nos versos de 1 a 5. Por quê? Porque os versos de 6 a 11, eles são sobremodo preciosos para a gente falar com brevidade. Então eu deixarei isso para uma segunda oportunidade. Hoje a gente vai se concentrar nos versos de 1 a 5, que falam sobre a unidade da Igreja de Cristo. A carta aos Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso em Roma, numa casa alugada para ser a sua prisão domiciliar. Lá por volta do ano 60, 62, quando ele escreveu, junto com essa carta a Filipenses, ele também escreveu Efésios, Colossenses e Filemão. Isso pode ser acompanhado em Atos 28, 16 a 31. A ênfase dessa carta, que é reconhecida como a carta da alegria, é o encorajamento. Ele queria encorajar os irmãos filipenses a viverem como cidadãos do reino de Deus, que está aqui no verso 27 do capítulo 1. Para que o testemunho deles demonstrasse que estavam firmes no compromisso crescente com o serviço a Deus e de uns para com os outros, lutando juntos pela fé do Evangelho de Cristo. O viver cristão é demonstrado na unidade da comunhão em comunidade. E comunidade, a gente pode entender que seria uma junção de uma comum unidade. E o modo de vida que Paulo encoraja foi manifesto de modo pleno e único na vida de Jesus Cristo. Dos versos 5 a 11, do capítulo 2, que a gente acabou de ler aqui, que é o exemplo supremo, né, que nós temos que seguir. Mas também é evidenciado na vida de Paulo, aqui na própria carta aos Filipenses, em outras passagens de Atos e outras epístolas. Aqui em Filipenses, na vida de Timóteo e Epafrodito, no capítulo 2, mesmo aqui dos versos 19 a 30, os irmãos anotem aí, depois leiam, que várias coisas que Paulo vai instruir aqui a respeito da unidade dos irmãos na igreja, eram vistos claramente na vida de Timóteo e também na vida de Epafrodito, que era o portador dessa carta, né? Ele que levou essa carta para os irmãos lá da igreja de Filipenses. Essa igreja tinha um significado especial para Paulo, porque foi a primeira igreja que ele fundou na Europa. Então a gente pode pensar assim, Paulo talvez estivesse planejando pregar o evangelho na Ásia, e tem aquele episódio lá, atravessa a Macedônia e vem nos ajudar, e ele funda essa igreja aqui. Aquele episódio lá da Lídia purpureira, da moça vidente que tem o seu espírito expulso. Aí Paulo e Silas são presos, e ao louvar ao Senhor à noite, eles são libertos, e o carcereiro, por sua vez, é salvo por crer no Evangelho, ele e toda a sua casa. Lá no capítulo 16 de Atos, você pode conferir essa história. Essa igreja abriu as portas da pregação do Evangelho na Europa. E isso fez com que o Ocidente
durante os 2000 anos que a gente tem vivido, fosse um ocidente cristão. Ao contrário dos países da Ásia, que muitos deles, até hoje, não foram evangelizados totalmente. Então essa igreja aqui de Filipenses, dos Filipenses, tinha um significado muito especial para Paulo. E foi uma das únicas igrejas que ajudou o apóstolo Paulo no seu sustento missionário, do seu ministério. Você pode conferir isso lá no capítulo 4, versos 10 a 20. Porque Paulo, ele mesmo se sustentava construindo tendas, né? Até aquele casal amigos dele, Áquila e Priscila, acho que é isso. Eles também eram fazedores de tendas. E sempre que Paulo se encontrava com eles, ou que Paulo tinha necessidade de manter a ele mesmo e os seus companheiros, ele fazia tendas e vendia. Mas a igreja dos Filipenses era uma igreja que participava com Paulo no seu sustento missionário. E esse Epafrodito, ele é recebido lá em Roma, na prisão de Paulo, onde ele estava preso numa casa, e com donativos vindos dessa igreja. E também com a assistência de uma companhia, já que a igreja toda não poderia se fazer presente na sua prisão, eles enviaram Epafrodito como um representante deles lá. Até conta aqui na epístola que Epafrodito adoece, quase morre, né? Hoje a gente vai se concentrar aqui no capítulo 2, versos de 1 a 5. Eu já falei o tema, a unidade cristã, ou a unidade da igreja, pois é de vital importância que a gente entenda o quanto ela é indispensável para a igreja de Cristo. Tem duas coisas importantes a respeito da unidade da igreja. Primeiro, a unidade da igreja, ela é produzida por Deus através do Espírito Santo. É uma obra exclusiva dele. Através do Espírito Santo e por estarmos em Cristo, nós podemos estar unidos como igreja no seu corpo. Isso é uma obra da redenção. É uma obra da santificação, que é o Espírito Santo quem faz. Então não adianta a gente ter nenhum artifício para criar a unidade da igreja, porque ela é uma obra do Espírito Santo. Segunda coisa que a gente precisa entender a respeito da unidade da igreja. Ela é obra do Espírito Santo, não é produzida por nós. Mas nós devemos ter o zelo, o empenho, o cuidado e a obra de mantê-la. Então ela é produzida pelo Espírito Santo, é obra de Deus, mas o nosso dever como crentes é lutar para mantê-la. Nosso dever é manter a unidade que Jesus, através do Espírito Santo, proporciona na igreja de Cristo. Como que a gente vai estudar essa passagem? Vamos dividir em 3 aspectos. Como se fosse, imagina, uma construção de uma casa, tá? Então, os fundamentos da unidade, versículo 1, os
pilares ou colunas desta unidade? O versículo 2. E a sustentabilidade ou teto, o telhado dessa unidade, dos versos 3 até o verso 5. Primeiros fundamentos da unidade cristã, verso 1 do capítulo 2. Paulo começa dizendo aqui: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, esse é um fundamento. Alguma consolação de amor, um outro fundamento. Alguma comunhão do Espírito, um outro fundamento. Se há profundo afeto e sentimento de compaixão, o outro fundamento. Então esses são os fundamentos doutrinários da unidade da Igreja de Cristo. A gente percebe aqui que no verso 1, Paulo começa dizendo portanto, em algumas outras versões pois, né? Todavia, enfim. É uma palavra que indica que ele está concluindo um pensamento anterior. Que pensamento é esse? Ele vem falando desde o verso 27, que encorajando, exortando, persuadindo os irmãos da igreja de Filipenses, que eles devem viver de um modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer o apóstolo esteja presente, ou fique sabendo de notícias a respeito deles, que eles estejam em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Ou seja, que eles estejam unidos e que em nada se sintam intimidados pelos adversários. Ou seja, a igreja sempre terá adversários. A pregação do Evangelho e o serviço da igreja sempre terá adversários. Fora, que é o que Paulo estava dizendo antes aqui, o que ele dizia antes? Que existiam pessoas lá em Roma, onde ele estava, que estavam pregando o Evangelho para causar ciúmes nele. E um pouco mais adiante, no capítulo 3, ele fala para eles tomarem cuidado com os cães, com os maus obreiros, aqueles que colocavam um peso excedente à cruz de Cristo. Então, adversários externos à igreja, que eles não deveriam temer, não deveriam se intimidar. Por quê? Pois é o que para eles é prova evidente de perdição, ou seja, todo aquele que é inimigo da cruz de Cristo vai se acertar com o dono da causa, não conosco. A nossa batalha não é contra as pessoas, mas é contra as hostes espirituais. Então é uma guerra espiritual, e o dono da obra é que vai cuidar disso. Nós não devemos temer, devemos prosseguir, avançar. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então não devemos temer, mas devemos avançar. Por quê? Porque o que para eles é perdição, para nós é sinal evidente de salvação. Aí ele fala uma coisa relevante, que a gente precisa entender antes de prosseguir aqui, que é: vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Então a graça do Evangelho deve nos colocar a mesma alegria na salvação e em sofrer pela causa do Evangelho. Por quê? Porque eles estavam vendo isso em Paulo, que esse combate eles viram em Paulo, que ele teve e continuava a ter. Aí ele diz: portanto,
E começa então a relatar sobre os fundamentos desta unidade, porque uma igreja que não estiver unida nesse propósito, ela será uma igreja inativa, inoperante. E vamos então pensar aqui em cada uma dessas fundamentações da unidade da igreja que Paulo demonstra aqui. Exortação em Cristo é uma motivação que deve fundamentar o nosso relacionamento com Ele, porque é em Cristo, estamos em Cristo, e com os que são dele, ou seja, todos os irmãos. Eu estou em Cristo, você está em Cristo. Então, nós devemos nos manter motivados a estar unidos por causa de Cristo. Porque quando eu olho para você, eu vejo Cristo. Por isso que os cristãos lá de Antioquia foram xingados de cristãos, né? Hoje é um título que a gente se orgulha. Mas lá em Antioquia era um xingamento. Por quê? Porque os caras pareciam Cristo. Quando Pedro nega Jesus, ele nega Jesus porque ele foi chamado 3 vezes. Você se parece com ele, você é igual a ele. E ele fala, não, nada disso. Mas depois ele morreu por esse Cristo, né? Então essa motivação que deve fundamentar o nosso relacionamento com Cristo e com os irmãos, é um elemento motivador da nossa união como igreja. Vale reforçar que a nossa união com Cristo é feita por causa da iniciativa do Pai, na entrega do seu Filho para a nossa salvação, para a nossa redenção, para a remissão dos nossos pecados, para que sejamos um, nós sejamos um, assim como o Pai e o Filho também são um. Então o primeiro fundamento para a nossa unidade é que nós somos um, assim como Cristo e o Pai são um. Então essa unidade, assim como a gente não consegue conceituar adequadamente, de maneira lógica, como que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito são 3 pessoas, mas um só Deus. Assim também nós somos um corpo com Cristo, que é a cabeça do corpo. Nós somos uma unidade, é indivisível, não pode viver de forma separada. Esse é o milagre da redenção, que nos colocou no corpo de Cristo. Isso é indissolúvel, não pode ser separado. Isso é maravilhoso. Então, quando você olhar para um irmão seu, lembre-se que você está colado nele. Sabe um exemplo que pode explicar isso toscamente? Pega 2 folhas de papel, passa uma cola e cola uma na outra assim, na borda. Depois tenta separar. Elas não ficam do jeito que eram antes. Não dá para separar. Então, quando você está unido em Cristo e com os irmãos, essa unidade, se for quebrada, vai ser um estrago tremendo. Segundo fundamento, consolação de amor. É um encorajamento, uma persuasão do amor. Paulo está se referindo ao amor de Cristo pela igreja, quando os encoraja a viver juntos em harmonia. Pois o amor que o Senhor Jesus tem pela igreja, tem pelo seu povo, deve ser uma reação equivalente. Ou seja, lá em 1 João 3,16, diz que Cristo nos amou
E nós, por causa disso, também devemos amar o nosso irmão. E lá em João, agora eu não lembro qual é o capítulo, Jesus também dá um novo mandamento, que a gente deve amar uns aos outros, irmãos que Cristo comprou com seu sangue, do jeito que Ele amou. É o mesmo amor que Paulo exorta lá em Efésios 5, que os maridos têm que ter por suas esposas. É um amor que Cristo tem por nós. É diferente do amor ao próximo e do amor pelos inimigos. É um patamar de amor que é superior. É esse amor que mantém a unidade da igreja, que nos consola, que faz com que você não se separe do seu irmão. Esse amor leva a que nós suportemos uns aos outros. Suportar não é só tolerar, mas é dar suporte, é ajudar o outro a permanecer, a não cair, a encorajá-lo, é mantê-lo firme. E também perdoar uns aos outros, porque Jesus ensina lá na oração do Pai Nosso, que é uma prerrogativa que deveria ser natural. Eu sou perdoado por Deus, por misericórdia e graça, e como que eu não vou perdoar com a mesma extensão de misericórdia e graça? Deus tinha motivos para me perdoar? Não, nenhum. O que eu merecia era aniquilação, mas Ele me perdoou. E o que eu fiz para ser perdoado? Eu me rendi, eu criei, eu me arrependi. Então você não tem motivos para não perdoar o seu irmão. É uma característica, um fundamento, uma reação natural daquele que está em Cristo. Terceiro, comunhão do Espírito, porque fomos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. É o batismo com o Espírito Santo. Quando você é enxertado na oliveira. Nós éramos, como Paulo diz lá em Romanos, nós éramos a oliveira brava, que foi enxertado no ramo, um ramo que foi enxertado na oliveira. Quando você é inserido no corpo de Cristo, por graça e obra do Espírito Santo, por causa do sacrifício de Cristo na cruz, você é batizado no corpo de Cristo. Você é selado com o Espírito Santo. Você pertence a Ele. E você reconhece aqueles que pertencem a Ele. Essa união com Cristo também indica a união com todos os irmãos em Cristo. Nós somos unidos. O Espírito Santo nos une com Deus e com os irmãos de tal forma que qualquer um que se diz que é de Cristo e não está unido àqueles que são dele, o Espírito Santo não está nele. Logo, não pertence a Cristo. Todo aquele que não se mantém unido, que não luta pela unidade do corpo, o Espírito Santo não está nele. Porque é uma reação natural da nova natureza. Assim como aquela historinha do escorpião que pega a carona na costa do sapo para atravessar o rio, e o que ele faz? Ele pica o sapo e os dois morrem. Por quê? Porque é da natureza do escorpião. Qual é a nossa natureza? Pecar. Qual é a nossa nova natureza? Estar em Cristo, produzir frutos dignos do Evangelho de Cristo. E um desses frutos é estar e manter e lutar
pela unidade do corpo de Cristo. Só haverá amor na igreja se o Espírito Santo reinar nela. É o Espírito Santo que dita as regras na igreja. Isso tem que ser visível, palpável. Esse é o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo não consiste em manifestação, barulho e fogo, como dizem por aí. Mas sim, é manifestado no amor, na unidade e na perseverança daqueles que estão em Cristo. O fruto do Espírito é o amor, é o primeiro deles, é o maior deles. Quando Paulo fala dos dons lá em 1 Coríntios 12, ele salienta no hino ao amor, o hino do amor lá em 1 Coríntios 13, que nada é importante, nada é relevante, nada é digno, nada é duradouro numa igreja onde não impera o amor, que é o fruto do Espírito. O amor levou Cristo a se tornar humano e a ir para a cruz. O amor é que nos mantém unidos. E por último, dessa parte, profundo afeto e sentimento de compaixão. Somente o amor de Cristo pela igreja e através dela, é que é interessante que Deus amou o mundo, enviou seu Filho, que morreu para salvar aqueles que creem nele. E o amor de Deus hoje, através do reino dele, que é a sua igreja, neste momento, o amor de Deus é manifestado ao mundo através de quem? Da sua igreja. Olha a responsabilidade que a igreja tem de ser reconhecida pelo mundo com esse amor, que é o amor de Deus. Esse profundo afeto é um profundo sentimento de compaixão, é a elevação do amor ao seu nível mais intenso, fazendo com que o serviço cristão prestado por uma igreja, por uma comunidade cristã, vá muito além de eventos e assistência social, mas encare as necessidades e os sentimentos dos outros como uma dor que o povo de Deus sente ao contemplar as pessoas perdidas sem Cristo, e empenhar-se no sentido de trazê-las para perto da cruz. Tal sentimento fortalece a unidade entre os membros da igreja local. Toda vez que há desunião e partidarismos numa comunidade cristã, certamente desaparecem do seu convívio, enquanto corpo, enquanto igreja, o profundo afeto e a compaixão, ou a misericórdia. Por que Jesus curava as pessoas? Por que ele chorou diante do túmulo de Lázaro? Por causa desse sentimento de profundo afeto e compaixão. Se você não tiver isso dentro da igreja e pelos perdidos, você não prega o evangelho. Você não sente vontade. Você olha para esse mundo e fala, igual os filhos do trovão, né? Quer que a gente ore, Jesus, para que desça fogo dos céus aqui e queime tudo? Mas quando você tem esse profundo afeto e sentimento de compaixão, que é a mesma dor que Deus sentiu ao enviar seu Filho, aí você prega o evangelho, aí você luta pela unidade da tua igreja. Isso é uma coisa que o Espírito Santo produz. Agora vamos à segunda parte, no verso 2. Diz assim: então, quer dizer, se essas coisas são evidentes, porque são o fundamento da igreja, e uma igreja não pode ser reconhecida como igreja de Cristo,
se isso não for evidente nela, lembre-se que Paulo começa aqui, portanto, se existe, ou seja, prestem atenção para notar a evidência disso entre vocês, porque isso é o fundamento de uma igreja. Antes da gente sair por aí identificando algumas comunidades, a gente está falando para a nossa comunidade, tá? Aqui, a igreja local, a Igreja Batista em Brasilândia, que tem a missão de levar Brasilândia para Cristo. É disso que nós estamos falando, tá? As outras igrejas, que os seus pastores prestem contas a Deus, se não estão seguindo o que a Bíblia determina. Porque a constituição de uma igreja não é o seu estatuto. Que toda igreja, civilmente, precisa ter um estatuto. A constituição de uma igreja é a palavra de Deus, está tudo aqui. Assim como na lei do país, você, se for processado por alguma coisa, não pode chegar diante do juiz e falar assim, eu não sabia. Também você não vai ser indesculpável quando chegar diante do tribunal de Cristo e falar que não sabia. Está aqui. Está aqui. Então, cada um que preste contas. Nós estamos falando da nossa igreja, aqui, da nossa comunidade. Aí ele diz aqui, então, ou seja, já que vocês entenderam e veem isso entre vocês, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. A carta de Filipenses é a carta da alegria, né? Paulo começa lá no capítulo 1, falando sobre a alegria que ele tinha quando orava pelos filipenses, lembrando de como eles eram dedicados ao Evangelho. Depois tem uma série de versículos que falam disso. E lá no capítulo 4, ele fala 2 vezes, alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. E essa alegria em Cristo deve ser ao lado da paz de Deus e da paz com Deus, a característica da nossa vida cristã. Porque Paulo estava preso. Ele ficou 2 anos lá nessa prisão. Depois ele foi liberto. Aí lá em 2 Timóteo, a gente vê ele preso de novo, mas em outra situação. E depois acabou sendo condenado e morto, decapitado. Mas aqui ele está alegre. Ele não está triste. A sua situação pode ser de sentimento de privação de liberdade, de um sentimento, porque é claro que o sujeito está preso numa casa, sem liberdade, e aquela condição o aflige. Mas o que é, ao mesmo tempo, estar passando por um aperto, por um estreito, né? Como a gente costuma dizer, e estar alegre no Senhor? Isso é interessante de pensar um pouco, porque você está a uma membrana, a uma parede, a um passo da glória, que lá na oração de João 17, Jesus pede ao Pai que aqueles que o Pai o deu como um presente de amor, estejam com Ele na glória que Ele tinha antes do mundo existir. Então, você está a um passo da glória, querido. E tudo que você recebeu do Senhor por graça e misericórdia, é para você estar alegre. Alegre no quê? No Senhor, nessa expectativa de uma eternidade ao lado dEle. Então, é claro que eu sinto dor, eu sinto a doença, eu sinto a separação, eu sinto, enfim. Mas estar alegre no Senhor não é ser um ignorante insensível às circunstâncias. É estar alegre por causa dEle. Tem um hino
que é da harpa cristã, que diz assim, que os mais belos hinos e poesias foram escritos na tribulação. E do céu, a mais linda melodia se ouviu da escuridão. O que significa isso? Quando o crente está no aperto, ele olha para Cristo e se alegra no seu Salvador. É isso que Paulo está dizendo: complete a minha alegria, ou seja, a minha taça de alegria já está cheia, agora façam-na transbordar. Com o quê? Primeiro, tendo o mesmo modo de pensar. Ou seja, mostrando unidade de pensamento. Esse verbo usado aqui na língua original, que significa expressar e pensar a mesma coisa, aqui na carta aos Filipenses é usada 10 vezes. E em todas as outras epístolas de Paulo, usada 13 vezes. Isso mostra a importância da igreja lutar para manter uma unidade de pensamento. E ter o mesmo modo de pensar nesse caso aqui, não é uma unanimidade intelectual ou sentimental sobre alguma coisa que a gente tem em comum. Mas é uma unanimidade moral, espiritual, com foco no alvo que é Cristo, na missão que é pregar o Evangelho. É um pensamento prático, subordinado ao querer. Onde está o nosso querer? Tanto o nosso querer quanto o nosso efetuar está em Cristo, que Paulo fala aqui mais adiante na carta aos Filipenses. É Ele que opera em vocês tanto o querer quanto o efetuar. Então, pensar, ter o mesmo modo de pensar, é isso. É ter unidade de propósito, é o foco na mesma coisa. Imagina aquele esporte que é remo, acho, que os atletas sentam num barco, e em algumas modalidades, eles têm 2 remos, em outras modalidades eles têm um remo só. Se eles não tiverem unidade de propósito, meta, foco, olharem para o mesmo lugar, o que vai acontecer com o barco? Ou não vai, ou fica rodando. Agora, quando eles têm meta, foco, unidade de pensamento, propósito, eles vão. E qual é o nosso alvo? Que Hebreus fala lá. É Cristo. É a vontade dEle. É para a glória dEle. Tudo que fizerem, façam para a glória de Deus. Qual é a glória de Deus? É o Evangelho de Cristo sendo pregado. Fazer discípulos em toda a Brasilândia aqui. E depois, onde quer que a gente puder alcançar. Essa é a unidade de propósito aqui da Igreja Batista em Brasilândia. Porque pensar a mesma coisa em termos de pensamento, ninguém vai ter igual. Todo mundo gosta de café. Alguns gostam com leite, café no leite, ou leite no café. Uns gostam de adoçante, outros de açúcar. Outros gostam só de café sem açúcar. Uns gostam de café mais forte, outros de café mais fraco. Não dá para ter unidade de pensamento nesse aspecto. Mas unidade de propósito e foco, olhar para a mesma coisa, é diferente. E é uma coisa que isso não é um pilar que sustenta a igreja, que parte da nossa iniciativa. O fundamento é a obra do Espírito Santo. Agora, ter a iniciativa de manter um propósito unificado,
é de cada um de nós. Para onde você está olhando? Você está olhando para onde? Você está querendo o quê? O que você está fazendo aqui? É isso que você tem que pensar. Se você não estiver unido no propósito que a igreja tem, a igreja local, porque você pode falar genericamente, não, eu estou unido ao propósito da igreja, que é pregar o evangelho, certo? Aí você começa a fazer do seu jeito, aí você começa a fazer a sua maneira, aí você não está mantendo a unidade da igreja. Qual é a unidade? Qual é o propósito aqui da igreja em Brasilândia? Brasilândia para Cristo. Essa é a nossa missão aqui, traçada aqui pela igreja. Então, onde você vai unir o seu esforço, a sua vontade, a sua dedicação, a sua entrega? O que eu posso fazer para me juntar à igreja para que Brasilândia seja alcançada para Cristo? É isso que eu tenho que fazer. Esse é o meu propósito. É isso que eu tenho que fazer para me juntar ao que Deus já está fazendo aqui. Porque ou você crê que o Espírito Santo opera aqui nessa igreja, ou então você vai ser um agente da desunificação, acreditando piamente que está fazendo a vontade de Deus. Desculpa, queridos, não está. Não está. Segundo, tendo o mesmo amor. Aí tem a ver com demonstrar unidade através dos relacionamentos. Porque amor não é sentimento. Amor é atitude, é decisão, é ação. Então amor é relacionamento. Demonstrar amor uns pelos outros, igual Cristo tem por todos que são membros do seu corpo. O amor que fez Cristo se esvaziar da sua glória, para humilhar-se na cruz, em favor dos pecadores, deve ser adotado como exemplo, quando expressado na maneira de lidar de uns para com os outros. Então, a minha iniciativa ao me relacionar com os irmãos aqui da igreja, tem que ser baseado no amor de Cristo. Porque é claro que eu não vou ter afinidade com todos. É claro que talvez você não, se Deus tivesse pedido a tua opinião, e aí? Você salvaria o Gideão? Talvez você falasse, eu não salvaria não. Esse daí pode deixar ele, Senhor, por que você está salvando esse cara aí? Mas a iniciativa foi dele, querido, desculpa. Ele quis me salvar. Então, como dizia o Baby lá dos dinossauros, você tem que me amar. Sinto muito. Por quê? Porque Cristo já me ama. E se você diz que é de Cristo e não me ama, você está mentindo. Quem está dizendo é a palavra. Certo? O grande problema nosso hoje em dia, sabe qual é? A palavra, a gente estava conversando outro dia lá, na reunião lá. A palavra de Deus, certo? Que é a revelação da sua vontade, é um paredão. E quando você bate nela, você tem duas atitudes. Ou você volta, ou você desmonta, rendido a ela. Não tem como adaptar aos tempos, às vontades, ao espírito da época, ao que os especialistas de iPhone aí estão dizendo. Não adianta, filho. Ou é a revelação da palavra de Deus e você vai obedecê-la, ou então não é igreja. E tem uma outra coisa, aí não quero criar polêmica, mas é preciso falar com quase todas as letras. A palavra de Deus é atual. Ela não tem que ser atualizada porcaria nenhuma. Por que ela é atual? Porque em os mais de quase 40 autores dos textos
Deus não desrespeitou nenhuma característica individual dos seus autores. Eles eram de tempos diferentes, de formação e profissão diferentes, em sociedades diferentes, que tinham liderança de governo e de pensamento de época e de influências diferentes. E a palavra de Deus sempre foi adequada a cada tempo, e cada povo entendeu o que Deus queria dizer. Então ela é atual. É você que não estudou de joelho, como meu pai dizia. Ou você crê que o Espírito Santo pode te iluminar para entender a palavra de Deus, ou então leia de novo, e de novo, e de novo. Continue lendo de novo, de novo. Achei interessante que nessa passagem de ano, uma irmãzinha nossa passou lá com a gente. Aí ela estava conversando que ela estava lendo lá um Salmo, acho que 29 ou 129, não sei. Que ela nunca tinha notado que é Deus quem dá a cria para as corças, né? Aí ela começou a estudar aquilo. Como que funciona isso? Aí ela descobriu que tem um jeito específico da corça engravidar ou ter a sua gestação. E é exatamente isso mesmo, que Deus é quem dá a cria para ela. Porque é o único animal que tem aquele jeito específico de criar, de engravidar, digamos assim. Eu falei assim, olha que interessante, né? E ela disse, olha, eu fiquei a semana toda, Gideão, estudando nisso, e voltando, e voltando. E eu fui tão edificada por isso. É isso mesmo que a gente tem que fazer. Você para num ponto, não entendeu? Continua ali, filho. Continua, vai buscar. Pesquisa, estuda, ora. Creia que o Espírito Santo vai te iluminar. Então, a palavra de Deus é o paredão da verdade. Você chega lá e se estatela. Quem vai te reconstruir? É o Espírito Santo. Então aqui está dizendo que se você ama a Deus, você ama os seus irmãos. E amar não é sentir, gostei desse cara, gostei dessa irmã, me afeiçoei a ela. Não, isso é outra coisa. E sendo unidos de alma e mente, implica em ser unidos espiritual e sentimentalmente. Aí sim, o relacionamento de amor que vem de Deus aproxima você do irmão, e você começa a ter um sentimento de alma e mente com ele. Ou seja, assim como a igreja lá de Atos, né? Em toda a alma havia temor, e não havia entre eles necessidade alguma. Era uma alma e um sentimento. Estavam irmanados. A igreja é um corpo onde cada membro trabalha visando a edificação de todos, tendo o mesmo sentimento de cooperação mútua, onde se visa o quê? A glória de Deus e a bênção para todos. A última parte, a sustentabilidade da igreja cristã, é a humildade. A humildade é a virtude que serve de remédio para os males que atacam a igreja. Não de fora, que é o que Paulo estava dizendo no capítulo 1, mas de dentro, que desmorona a unidade. Então, qual é o antídoto para a falta de unidade na igreja? A humildade. E humildade, nessa época, era uma palavra com tom negativo. Não era uma virtude. Quem fez a humildade se tornar uma virtude foi o cristianismo, foi a igreja de Cristo. Provérbios 3:34 diz assim: Deus
zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Tiago 4,6, citando esse texto, diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 de Pedro 5,6 diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. A humildade é um imperativo para quem se diz crente. Crente soberbo não é crente não. Vai se converter. A humildade se manifesta de duas maneiras. Quando eu tenho um conhecimento de quem Deus é, e quando eu tenho um conhecimento correto de quem eu sou. É só fazer essa comparação. Não tem como estufar o peito. Consulta lá Romanos 12, depois, lê o texto todo lá de Romanos 12, que lá é a expressão da humildade no relacionamento da igreja. A humildade é o antídoto contra a vaidade e a soberba. Por quê? Porque vaidade, o orgulho, é a matriz de todos os pecados. Que quando o diabo foi lá trocar uma ideia com a Eva, ele plantou no coração dela o orgulho e a vaidade. E o que é isso? Eu posso ser o meu próprio Deus. Não é bem assim o que Deus está dizendo. Se você comer desse fruto, você vai ser igual a ele. Opa! Quer dizer que é isso mesmo. Você não precisa dele, você pode ser o seu próprio Deus. Minha vida, minhas regras, meu corpo, minhas regras, você não controla nem seu espirro. Daqui um segundo, já passou, mas poderia não ter passado. Certo? Então, é a matriz de todos os pecados. A vaidade, a soberba, o orgulho, a gana de querer ser igual a Deus. Isso é idolatria. E a idolatria é igual a feitiçaria. Por quê? Porque eu crio uma imagem para adorar, e na verdade naquela imagem eu estou expressando a minha vaidade, o meu orgulho. Então é uma egolatria. E por aí vai. Apenas uma atitude de humildade cultivada constantemente pode sustentar a unidade cristã na Igreja de Cristo. Porque o foco da igreja é glorificar a Cristo e levar o Evangelho às pessoas. Apenas quando nos tiramos do centro e passamos a considerar a humildade como virtude, é que a gente mantém a unidade da Igreja de Cristo. E sem o Espírito Santo operando em nós a mente de Cristo, jamais daremos espaço à humildade como virtude sustentadora da unidade da igreja. E a parte B do verso 3, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Agora, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. A humildade faz a gente tratar os outros com honra. Quando praticada, a humildade direciona o olhar do crente para Cristo e para os outros. Quando ela se torna virtude na prática da vida cristã, não há espaço para a busca de aplausos, posições, poderes e coisas semelhantes. Sempre que visamos o bem comum na comunidade cristã, na igreja, haverá unidade e esvaziamento de egos insuflados, ou inflados, Uma bexiga, um balão,
ela, por natureza, é vazia. A gente que tem que soprar nela um ar para ela se tornar uma bexiga. E basta um que ela desaparece. A gente é a mesma coisa. Mesma coisa. Quem pode se esvaziar é quem é cheio. E nós não somos cheios. Nós somos nada. Em Cristo somos tudo. E podemos todas as coisas. Mas sem Ele. Então precisamos nos manter humildes. Humildes. Cultivar a humildade. Todos os dias você tem que olhar por espelho. E ao invés de ver o seu rosto, você tem que ver Cristo. Porque senão, é o modo como Deus te vê. Você só não foi consumido, porque Deus olha para você e vê Cristo. Você está justificado pela fé em Cristo. A ira de Deus foi aplicada em Cristo. Então o que nos traz a paz com Deus é a fé em Cristo. Então quando Deus olha para você, Ele vê Cristo. Você também tem que olhar para você e ver Cristo. Porque não é você que está fazendo tudo que você faz na igreja de Cristo. Você só está aqui por causa da graça de Deus. A humildade, verso 4, busca o interesse dos outros, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Não pode ter um desequilíbrio entre essas duas coisas. Claro que eu não posso me sabotar, virar um demagogo, um masoquista. Mas, ao invés de lutar pelos meus interesses, pelos meus direitos, eu deveria buscar primeiro o interesse e o direito do meu irmão. É uma coisa que a gente deve se incomodar. Entre nós aqui, eu estou falando aqui, tá? Igreja em Brasilândia. Não pode ter um irmão passando necessidade. Não pode ter um irmão desassistido. E é claro, se todos pensarem desse jeito, não vai ter ninguém folgado, né? Que não vai trabalhar porque os outros vão sustentá-lo. Paulo inclusive fala, quem não quer trabalhar, que também não coma. Não é disso que está falando aqui. Eu vou buscar o interesse do irmão. Não pode ter entre nós alguém necessitado. Não pode. Não pode, nós temos que ficar atentos a isso. Os irmãos têm que se conversar aí. Entendeu? Ovelha cuidando de ovelha. Pode esperar que o ministério pastoral tome iniciativa de tudo. Bota no zap aí, fomenta aí, tem um irmão lá precisando disso, daquilo. A igreja vai se juntar e assistir o irmão. Entendeu? Buscar o interesse do outro, não tornar o seu próprio maior do que o dos outros. Esse é o ponto. Humildade demonstrada na prática. Agora, não tenho nenhuma necessidade, certo? Graças a Deus, Deus sustenta, Deus honra, Deus é bom, entendeu? Deus é bom, Ele é bom sim. Ele pode abençoar, abrir as portas, fazer com que você prospere, mas se você não cultivar a humildade, você não vai ser generoso. Se você não for generoso e crescer no teu coração a soberba, você vai virar um crente inútil. Para que vai servir as bênçãos todas que Deus derramar sobre você? Para quê? Vai virar um crente represa. Se não tiver uma turbina lá embaixo, não vai gerar nem eletricidade. Não serve para nada. Tem que ser um rio que corre, entendeu? Que banha e que abençoa todo mundo. Isso é interessante de pensar, porque a gente vive numa sociedade de direitos, mas não de deveres. E o que está dizendo aqui é que eu tenho que, e Paulo fala lá no capítulo 12 de Romanos, que eu deveria
sofrer o dano, sofrer o prejuízo. Se isso glorificar a Deus e abençoar os outros, se deixar que Deus faça justiça. Em Gálatas, ele fala de Deus não se zomba. Ninguém passa a perna em Deus, Ele está vendo tudo, Ele é o Senhor de toda a terra. E lá em Abacuque, cale-se diante dEle toda a terra, né? Ele está no seu santo templo, ninguém escapa do olhar atento de Deus. Então, descansa, querido, seja humilde, seja gracioso, seja generoso. A gente vive numa sociedade, como eu dizia, que busca os seus direitos. Eu tenho direitos, eu quero direitos. Agora, está correndo aí, vocês precisam ficar atentos a isso. É uma questão de cidadania, né? Tem aí um projeto de lei lá, que não sei onde isso vai dar, que vai descriminalizar o roubo por necessidade. Você já entendeu? É um direito do ladrão, tem o direito. Então ele vai chegar para você, aí na Parapuã, aí, você está lá dando bobeira com o teu celular, e fala assim, eu tenho necessidade do teu celular. Aí ele fala assim, não, você está maluco? Fala assim, não, é lei XPTO, do artigo tal. Assim, fala assim, então, pois não. Vai lá, cidadão. Certo? A gente tem que procurar primeiro o nosso dever como crentes, de manter a unidade da igreja. Se eu, teoricamente, ou no meu sentimento, achar que eu estou, parece que eu estou sendo passado para trás, pensa um pouquinho mais, um pouquinho melhor. Será que não é melhor você dar uma honra maior ao teu irmão, do que você ficar numa situação melhor? Numa posição teoricamente melhor? Será que é isso mesmo que agrada a Deus e mantém a unidade da igreja? Não é melhor, eu desde que eu cheguei aqui, em outubro de 97, quando eu me casei com a Simone, pouco tempo depois eu já trabalhava aqui na escola bíblica, porque eu conhecia o pastor Newton, que estudava lá na teológica também, então eu comecei a trabalhar desde então. Pregar aqui, faz pouco tempo que eu recebi a oportunidade para vir pregar aqui. Se amanhã ou depois, o pastor, ou os pastores falarem, Gideão, passou já, tá bom, colaborou já com a gente, agora já está ok. Amém. Glorificado seja Deus. Ou vou ficar fazendo conchavo nos corredores, para criar um grupo, para pressionar o pastor, deixa o Gideão pregar. Ele fala até bonitinho. Eu gosto de ouvir ele. Por que você tirou ele, pastor? Vou sair daqui. Aí o irmão Gideão abre uma igreja, né? A igreja do irmão Gideão, porque ele vai pregar lá, porque o pastor tirou ele do púlpito. Entendeu? Vai se converter, irmão Gideão. É o que a gente vê muitas vezes. O cara se acha dono do ministério, do que ele faz. Eu estou aqui, eu faço aqui, não sei o quê. Presta atenção. Você não está... procura a unidade da igreja. Entendeu? Às vezes uma palavra tua, sem pensar, é um rastilho de pólvora. Tiago fala lá que a língua é o menor membro do corpo, mas ela pode ser como ele não fala, né? Eu que estou falando. A maior parte dos incêndios que a gente vê por aí é a bituca de cigarro que o maluco não é capaz de apagar e colocar no lixo do carro dele. Ele faz assim, né? Solta pela janela. Pega fogo, quem controla? Destrói uma mata inteira. Assim pode ser uma palavra tua, quando não entendeu direito uma coisa que está acontecendo, certo? Toma dores que são dores superficiais, não tem conteúdo. Vai orar, ora, antes de ter opinião sobre tudo. Nem o Raul Seixas tinha opinião sobre tudo, você vai querer ter? Preste atenção, a gente tem que lutar pela unidade da igreja, e a humildade é o antídoto
Eu tenho que ser humilde. Eu tenho que parar, pensar, escutar, considerar o irmão superior a mim. Enquanto as coisas, a maioria daqui faz melhor do que eu, faria melhor do que eu. Por quê que eu tenho que ser honrado? Se ninguém falar bem de alguma coisa que eu fiz, nossa, não faço mais. Entendeu? Poxa, fiquei lá, me desgastei, fiz um monte de coisa, o pastor nem falou obrigado. Vai se converter, irmão. A gente precisa ter humildade, senão a gente não garante a unidade da igreja. E qual é o maior exemplo de humildade? Aí é que eu quero ver. Se você ler isso aqui, você não vai se desmontar. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E aqui, a melhor tradução é a da NVI, que diz assim: tenham entre vocês a mesma atitude de Cristo Jesus. E qual era a atitude de Cristo Jesus? É só ler a sequência aqui, ó. Existindo em forma de Deus, ou seja, ele era Deus. Não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ou seja, é um mistério para a gente entender isso. Mas ele se tornou homem enquanto era Deus Todo-Poderoso. Mas enquanto homem, foi dependente da vontade de Deus. E assim ele agia. Pode prestar atenção, toda vez que Jesus fazia alguma coisa, algum trabalho, alguma pregação, algum ensino, algum milagre, ele antes passou a noite toda orando. Essa era a atitude de Cristo Jesus. Ele estava submisso ao Pai. O que é estar submisso? Que é uma palavra que as pessoas têm horror de ouvir, né? Estar submisso é ficar retido à vontade de Deus. Eu poderia fazer do meu jeito, mas eu vou fazer do jeito que Ele quer. Por quê? Por causa dele. Quando fala lá que as mulheres têm que ser submissas aos seus maridos, o primeiro versículo que fala disso é que todos têm que estar submissos a Cristo. Se você não está submisso a Cristo, vai se submeter a quem? Ele se submeteu a Deus, sendo Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo. Você não pode se esvaziar, mas ele se esvaziou. Se esvaziou do quê? Esvaziou-se da sua condição de glória. Ele deixou, tem um hino, né, que fala, deixou o esplendor de sua glória. É isso que é esvaziar-se. Ele não deixou de ser Deus, como muitos falam por aí. Não, Jesus não era Deus. Primeira coisa que você tem que observar em coisas aí que falam sobre Jesus. Jesus é Deus? Se não responder, é Deus, é o Filho de Deus. É o Deus encarnado. A expressão exata do seu ser. A imagem do Deus invisível. Este é Jesus, Ele é Deus. Se não falar isso, não é cristão. E ele só esvaziou da sua condição de Deus para ser servo de Deus, tornando-se semelhante aos seres humanos. Ou seja, o que nós somos enquanto homens, enquanto seres humanos? Somos mais do que servos? E reconhecido em figura humana, ele foi reconhecido como homem. Os discípulos, acho que é Paulo que diz, que ele foi visto, ressurreto, como um homem, por mais de 500 irmãos. Há testemunhas dele vivo, dele morrendo, dele ressuscitado. Tomé, quando não creu que Jesus estava ressuscitado,
E quando Jesus aparece de novo lá no outro domingo, Jesus pede, vem cá Tomé, toca aqui, pega. Jesus tem aquele corpo glorificado. Ele, hoje, na sua glória, ele é todo Deus e todo homem. Por isso que ele pode se compadecer de nós. Ele se humilhou. Foi uma auto-humilhação. É diferente da nossa. Entendeu? Que a humildade para nós é uma virtude que a gente precisa alcançar. Mas Jesus humilhou-se quando ele se torna obediente até a morte de cruz. Então, quando você olha para isso, para esse exemplo, você não tem outra atitude senão olhar para ele e fazer igual, para manter a unidade da igreja, para manter essa igreja viva e eficaz. Porque se a gente não lutar para manter a unidade do corpo de Cristo aqui em Brasilândia, essa igreja vai se tornar inoperante. A Europa é uma sociedade pós-cristã. Por quê? Porque não observaram isso. Porque não lutaram pela unidade do corpo de Cristo. Deus possa abençoar os irmãos. Sejamos humildes, sejamos unidos em Cristo. Amém.